Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra de um conjunto de encontros que têm sido organizados pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, com o foco de debater o futuro depois do impacto da pandemia, e são debates que pretendem envolver toda a sociedade em diferentes áreas. Hoje falamos sobre ensino e ensino superior. O título deste webinar remete-nos também para a transformação digital. Já vamos perceber se esse é um caminho sem retorno, se é uma vantagem, uma desvantagem, ou se mais do que isso é um desafio. Nesta conversa, além dos que assistem, obrigada por estarem connosco e que poderão colocar perguntas ao longo desta sessão através do chat e do Q&A, iremos a essas perguntas na segunda parte desta palestra. Além dessas pessoas estão também 4 que conhecem muito bem a realidade do ensino superior em Portugal e também nos Estados Unidos, quer porque passaram por lá, quer porque ainda lá estão. Vamos começar precisamente por aí. Está connosco o Paulo Zagallo e Melo, que é pró-reitor para a Educação Global da Universidade do Western Michigan. Tem feito muito trabalho na área da internacionalização do ensino superior, desde os modelos de financiamento às estratégias ou à internacionalização dos currículos. É também convidada neste webinar Maria do Céu Patrão Neves, professora catedrática de Ética na Universidade dos Açores, especialista em bioética, área na qual também tem feito extenso trabalho. Foi, por exemplo, consultora da Presidência da República para a Ética da Vida, membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e é perita da Comissão Europeia e da Unesco. Contamos também com o contributo do professor Arlindo Oliveira, que é professor catedrático do Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico e investigador do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento. É, aliás, autor de mais de 150 artigos científicos e 3 livros, precisamente dentro desta área. Por fim, António Vaz Carneiro, professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, onde dirige o Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública, o Instituto de Saúde Ambiental, além de ser diretor do Centro de Estudos de Medicina baseada na evidência. É médico com especialidade em medicina interna, nefrologia e farmacologia clínica. Quanto a mim, o meu nome é Sara Antunes de Oliveira, sou editora de Sociedade do jornal Observador e apesar desta introdução longa, eu prometo ocupar o menor tempo possível para aproveitarmos bem o conhecimento dos nossos convidados. Muito boa tarde a todos, boa tarde também aos 4, sejam bem-vindos a esta conversa. Há vários subtemas que gostaríamos de propor, mas provavelmente será melhor começarmos por aqui. Eu creio que concordaremos todos que vivemos e estamos a viver uma situação absolutamente surpreendente, cujas consequências vamos conhecendo dia a dia e que provavelmente se vão manter e sentir durante muito tempo. A pandemia obrigou ao encerramento inédito na história recente das instituições de ensino superior e a uma migração das aulas e dos serviços para formatos online e à distância. Começava por si, professor António Vaz Carneiro, eu sei que tem uma visão específica da sua área, da área de medicina, mas perguntava-lhe se assistiu de facto a uma mudança drástica na forma de relacionamento entre estudantes e universidades, ao ponto de não fazer sentido pensarmos num regresso ao modelo anterior? Bom, boa tarde a todos. Começo por agradecer o gentil convite que a Fundação Luso-Americana me fez para estar aqui. É com imenso honra que aqui estou, acima de tudo com imenso gosto. Gostava de comentar assim aos meus 4 outros colegas de mesa que conheço muito bem, a quem naturalmente dirijo um grande abraço. De facto, a minha expertise em educação é porque sou professor catedrático na Faculdade de Medicina de Lisboa, portanto toda a minha área tem a ver com a educação médica, que tem umas especificidades próprias, mas que noutras maneiras de olhar é exatamente igual às outras. Para mim, o mais importante, das lições mais extraordinárias que toda esta pandemia, toda esta situação tão extraordinária que estamos a viver, me causou, não foi nós termos mudado do ensino clássico tradicional presencial, nomeadamente em medicina, presencial nos nossos laboratórios, nos hospitais, nas consultas, etc. Foi a rapidez com que fizemos isso. Literalmente em 48 horas, nós transformamos todo um currículo do segundo semestre, todos os 6 anos da escola médica, em aulas online, mesmo que as tecnologias das aulas iniciais fossem até um pouco diferentes. E, portanto, nesse sentido, o que nós procuramos fazer foi não prejudicar os nossos alunos, mantendo uma exposição ao ensino que depois lhes permitisse serem avaliados e, bem entendido, serem aprovados no seu ano. Eu acho, no entanto, que, em termos globais, esta nova tecnologia, que nós já utilizávamos bastante, isto é, nós já tínhamos muito, nomeadamente nos primeiros anos do curso, já tínhamos muitas aulas gravadas disponíveis para os nossos alunos, não é? No entanto, isto é um campo comum a todos, não é? Isto é um campo que vale muito a pena discutir.
se vamos defender um ensino à distância online. Isso tem problemas muito interessantes que hoje nós discutimos com todo cuidado e, portanto, estou convencido que nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Nós demos bem com isto, as coisas basicamente correram bem, ou seja, na nossa experiência as coisas correram basicamente bastante bem. Houve aqui ou ali um problema e para lá, e mesmo a própria avaliação foi possível fazê-la de maneira honesta e transparente e rigorosa. E, portanto, agora a questão que se põe no futuro não é tanto aquilo que a faculdade quer fazer, no meu caso, aquilo que a faculdade quer fazer, mas aquilo que o próprio sistema permite ou não que a faculdade faça. Porque eu tenho um problema muito complicado, por exemplo, quando quero dar aulas práticas com os meus alunos que têm que estar em presença de doentes, ou numa consulta, ou numa enfermaria, ou numa unidade de cuidados intensivos. E isso, neste momento, enfim, digamos, obstáculos gigantescos. E não somos nós que os temos, nem os alunos, é os próprios doentes que neste momento estão receosos de uma exposição eventual a uma infecção pelo coronavírus. E, portanto, o grande desafio que nós vamos ter, já temos os nossos programas todos desenhados para o futuro, é tentar combinar de uma maneira eficaz aquilo que possa ser feito online, aquilo que possa ser transmitido de uma maneira através deste meio que nós estamos aqui a utilizar, e depois reformular o próprio corpo docente e as condições e as logísticas que nós temos para diminuir drasticamente o número de doentes que vai contactar o número de alunos que vai contactar com os doentes. E, portanto, é esse o grande esforço agora. Nós somos capazes, de uma maneira, protegendo as pessoas, os alunos, os docentes e os doentes, continuar numa prática que é milenar em medicina, que é aquela prática de falar com o doente, de auscultar o doente, de sentir o doente. Nós já vamos olhar um bocadinho para o impacto que tem esta mudança nas diferentes áreas de conhecimento, mas aproveitava para perguntar à professora Maria do Céu Patrão Neves se também tem esta visão de que o mais surpreendente foi a velocidade, até porque algumas mudanças já estavam em curso, já não eram novas, foram simplesmente aceleradas. Boa tarde a todos. Deixem-me começar por felicitar a FLADA por esta excelente iniciativa, dos webinars em geral e muito em particular por ter também optado por esta temática, que é uma temática muitíssimo interessante para um larguíssimo segmento da sociedade. Cumprimentar todos os colegas, a Sara também e os muitos que nos acompanham neste webinar e que no fundo são a razão de ser daqui estarmos a conversar online. Sara pergunta-me se realmente esta velocidade a que as coisas aconteceram, como é que ela se justifica? As universidades penso que seriam talvez as instituições que tinham maior capacidade para fazer esta transição rapidamente. Algumas empresas eventualmente que fossem empresas do setor, mas sem ser especificamente do setor do digital, eu creio que as universidades estavam numa situação absolutamente privilegiada para o poderem fazer rapidamente. Mas a percepção que eu tenho é que, e claro, as generalizações aqui são sempre inimigas de algum rigor e nós temos que compreender que esta passagem para o online não pode ter sido igual em todas as áreas, obviamente que não foi, por isso nós entrarmos em cada uma das áreas específicas vamos encontrar temáticas também particulares, por isso permitam-me, eu estou agora a falar num sentido muito genérico antes de entrar nas questões mais particulares. Agora, do ponto de vista genérico, também parece que esta rapidez foi um bocadinho fruto de uma visão simplista do que é esta lecionação online. No fundo, foi transitar do presencial para o em casa. Mas isso significa que para este modelo ser um modelo a sério, ainda há muito trabalho a fazer? Ora, exatamente isso. Por isso, nós conseguimos fazê-lo porque tínhamos já os meios mínimos suficientes e necessários para o fazer com toda a rapidez,
mas estávamos a falar de uma situação que no início se apresentava como provisória e, de facto, além disso, eu creio que todos nós professores, nós alunos e todas as pessoas que têm a ver com o ensino e com a investigação, tínhamos uma grande vontade de manter a atividade, de manter tudo o que fosse possível e até de aquele sentimento de sermos úteis para a sociedade. E por isso a transição foi efetivamente rápida. Agora estamos a falar de um modelo completamente diferente. Nós estamos a falar em passar do provisório para o consolidado, e um consolidado que tem que ser sustentável. E aqui as mudanças terão que ser muito mais profundas. Aliás, o professor António Vaz Carneiro já referiu alguns aspectos, mas há muitos mais a referir e que são tão diversos como as condições em que os professores se encontram, os meios que têm ao seu dispor, quem escolhe as ferramentas, se são por áreas, se são por faculdades, se são por universidades, questões de cibersegurança, de proteção da nossa imagem. Em relação aos alunos, então, aí o universo é imenso. E nesta intervenção inicial chamava apenas a atenção para o facto de, neste momento, e esta já é um bocadinho a minha experiência, o contacto com alunos que eu já conhecia processou-se de uma forma relativamente bem, sem grande prejuízo. Mas se estamos a falar de alunos que nunca vimos na nossa vida, que conhecemos pela primeira vez online e assim vamos continuar, se porventura, e não seria a minha posição, optarmos por um modelo unicamente online e não um blending, por isso um misto, se eventualmente essa fosse a opção, ou em algumas disciplinas, ou em alguns cursos, ou em algumas universidades, enfim, nesse caso eu penso que o contacto com o aluno não é da mesma natureza. Não é da mesma natureza porque estamos a funcionalizar a nossa função, a funcionalizar também o nosso próprio aluno, porque queremos, na realidade, passar alguns conteúdos, intervir, avaliar, mas perdemos a pessoa na sua totalidade e, como professores mesmo, perdemos os nossos recursos pedagógicos que ultrapassam o verbal. Nós, para além do verbal, temos toda a postura, a nossa postura, a postura do aluno, o olhar, o sentir. Os comunicadores sabem que o verbal é apenas um instrumento, mas nós somos pessoas do corpo inteiro que se relacionam com os outros do corpo inteiro. Numa conferência, já não apenas numa aula, mas numa conferência, certamente todos os colegas têm esta percepção de que às vezes temos um projeto nessa conferência e pela maneira como os presentes se sentam, se agitam na cadeira, franzem a sobrancelha, acabamos por nos orientar diferentemente para ir mais ao encontro da nossa audiência. Por isso, temos aqui um desafio imenso na nossa frente. O professor Arlindo Oliveira tem esta visão de, embora a Academia tenha tido a capacidade de dar um salto rápido para, enfim, colmatar esta necessidade rapidamente, pode não ser assim tão desejável que a transforme num modelo fixo para o futuro? Pois, eu sou um pouco mais cético relativamente à profundidade desta transformação. Estas tecnologias já existiam todas antes do Covid e estavam todas acessíveis aos professores e aos alunos. Não as usávamos, em grande parte por conservadorismo e em outra parte porque não havia necessidade. E aí é de facto interessante esta rapidez da reconversão que teve lugar basicamente em uma semana e também a aprendizagem rápida que teve lugar pelos professores, pelos alunos também, mas pelos alunos não é muito surpreendente, mas que os professores tenham aprendido tão rapidamente a usar estas tecnologias, acho que é de facto meritório e nesse aspecto até estou convencido que Portugal é um bom exemplo nesse aspecto. Por exemplo, outros países, a minha filha por acaso estava num outro país em Erasmus e a coisa não correu de maneira alguma com a mesma facilidade. Os portugueses nesse aspecto acho que são muito adaptáveis, é uma característica positiva nossa. Agora, eu acho que o ensino à distância, e eu falo justamente pelo ambiente que eu conheço e reconheço por não ser igual em todos os sítios.
Mas o ensino à distância é uma cópia muito pálida do ensino presencial que tem lugar numa boa academia, numa boa universidade. O convívio com os professores, mas especialmente com os outros colegas, com todo o ambiente académico, é uma coisa absolutamente essencial e que faz parte da educação do aluno. E, portanto, eu, por exemplo, só pensar que os alunos que entrariam agora no técnico em setembro iriam ser sujeitos só a este tipo de ensino, eu ficaria extremamente preocupado. E o plano não é esse, a menos que haja aí alguma evolução muito negativa de toda esta situação. O plano não é esse, embora obviamente temos de ter todos os cuidados, a redução dos contactos, etc. Mas, de facto, o ambiente académico, pelo menos numa grande escola como a técnica, em grandes universidades internacionais, etc., é uma coisa que tem um enorme valor e que vai muito para além. Eu creio que perdemos o contacto com o professor Charlindo Oliveira, não sei se sou apenas eu a não ouvi-lo, mas creio que todos partilhamos esta dificuldade técnica. Vamos ver se conseguimos recuperar esta ligação com o professor que estava aqui a falar-nos das dúvidas que tem em relação não só à profundidade dessa transformação, até em relação à bondade. Já o temos de volta, professor, já estamos a ouvir. Terminar, deve ter tido aqui um problema de rede, depois não está particularmente estável. Mas, portanto, só agora, portanto, por outro lado, nós também temos um cansaço que se começa a acumular, especialmente nos alunos, mas também dos professores, deste mecanismo de ensino à distância. Portanto, o que eu acho que é fundamental em todo este processo é que nós preservemos para o futuro as coisas positivas que aprendemos nesta fase, nesta aprendizagem forçada a que todos fomos sujeitos, mas que não sejamos, a meu ver, ingênuos e pensar que este modelo puramente à distância pode substituir o modelo físico. E já não falo aqui que no caso da área de engenharia é preciso ter laboratórios, é preciso ter componente experimental, que é absolutamente fundamental. Portanto, eu acho que isto foi uma experiência interessante, mas não acho que o ambiente académico tradicional vai ser de repente substituído por isto. Agora que vamos ter se calhar um ensino mais misto, as salas de aulas invertidas, onde os alunos veem materiais em casa e depois aproveitam a presença ou virtual ou física para discutir, eu acho que neste aspecto a pandemia até deu aqui um empurrão numa direção positiva, que nós vínhamos defendendo isto no técnico há muito tempo, e só agora este empurrão da pandemia é que nos obrigou a todos, muitos professores, especialmente os mais velhos, mas todos realmente, a abordar técnicas de ensino mais eficazes. Um outro problema que também ocorreu é que, apesar de tudo, a questão da avaliação é sensível. Ainda não temos as garantias absolutas de que é possível avaliar alunos à distância sem a ocorrência de fraudes ou sem a ocorrência de uma pressão excessiva sobre os alunos. Não é? Alguns professores fazem exames mais complexos, ou mais longos, ou mais difíceis. Depois há sempre o eterno, geralmente é um fantasma, mas em alguns casos não é, da fraude, quando há uma outra pessoa que faz o teste ou que ajuda o aluno. Portanto, há aqui questões para as quais ainda não temos realmente uma solução, embora existam tecnologias que permitam ajudar a limitar estas dificuldades. O professor Paulo Zagallo Melo tem uma visão privilegiada sobre o que se passa do outro lado do Atlântico. Também ficou com esta sensação, olhando para o que aconteceu nas instituições de ensino superiores norte-americanas, de que houve aqui um salto rápido, ou a realidade é completamente diferente? Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer à Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, que foi a minha casa durante mais de 6 anos, o convite que me interessou para estar aqui hoje, em especial agradecer à professora Elsa Henriques e aos meus panelistas de hoje também. Eu gostava de referir que aqui a situação não foi muito diferente. Por exemplo, na minha universidade, e só para contexto, o Western Michigan tem cerca de mais de 23 mil alunos. Nós passámos cerca de 4.500 cadeiras de presencial, e penso que isto, meus colegas de painel estão a pensar que as suas universidades fizeram o mesmo, 4.500 cadeiras de ensino presencial a online no espaço de 4 dias. Isto foi o tal empurrão que o professor Arlindo Oliveira referiu agora. Foi um empurrão. Penso que não vai haver uma substituição do online, do presencial pelo online. Não é isso que está a acontecer aqui. É claro que, obviamente, inicialmente tivemos todos que passar para online, mas o que está a acontecer aqui
é que as universidades agora estão para o próximo semestre, portanto, o nosso semestre de outono, as universidades aqui nos Estados Unidos estão a medir uma mistura de online com presencial e com cadeiras híbridas para este semestre e que provavelmente vai continuar para os próximos semestres. Agora, houve realmente, o que não vai tornar a acontecer é o online voltar a ser acessório ou voltar a ser uma unidade auxiliar da universidade. Isso é que já não vai acontecer, penso eu. Vai juntar-se ao ensino presencial no ensino fundamental das universidades. E eu penso que aí está a grande alteração. É a passagem do online para a parte fundamental do currículo. Muitas das, como foi referido, muitas das tecnologias utilizadas já existem há uma década, algumas delas há mais de uma década. Nós agora temos que medir o que é que vamos usar, e é isso que as universidades americanas estão a fazer, e penso que as universidades um pouco por todo o mundo, mas pelo menos posso falar mais aqui pelos Estados Unidos, as universidades americanas estão a medir qual é o peso do online agora nas várias áreas. A área da medicina, como o professor António Vaz Carneiro referiu, muito dificilmente poderá ser exclusivamente online. As artes performativas, música, teatro, dança, também têm estão um pouco nessa situação. Portanto, estamos a medir até que ponto é que o online pode beneficiar os alunos. O que ainda não foi referido aqui foi precisamente o lado dos alunos e as universidades americanas isso tem sido uma discussão central das universidades americanas neste último ano especificamente. E mais em particular a geração Z. Quais são as particularidades da geração Z, que é realmente diferente em relação à maneira como trata as tecnologias, quais são as particularidades e como é que a universidade pode mudar de forma a aumentar o sucesso académico da geração Z. Por um lado, a geração Z nos Estados Unidos tem um nível de familiaridade com as tecnologias bastante mais elevado e prefere usar as tecnologias. 44% dos inquiridos num estudo da Pew Charitable Foundation, inquiridos, portanto, da geração Z, referia que preferia cursos online, preferia cadeiras online, e cerca de 72% preferem um currículo individualizado, não querem um currículo standard que seja igual para todos em cada cadeira, por exemplo. E mais de 50% passam mais de 3 horas por dia no YouTube. E também mais de 50% consideram que o YouTube é uma fonte de aprendizagem importante para eles. Portanto, isto são tudo características que as universidades provavelmente não quererão nem deverão ignorar. A lição que nós tivemos agora é que não podemos ignorar também as tecnologias. Certo, perdão-me só por interrompê-lo, perguntava-lhe se isto significa que então este momento que vivemos pode ter obrigado as universidades a aproximar-se mais das necessidades específicas dessa geração Z de que falava, ao nível da autonomia, da disponibilização de conteúdos de forma remota e na forma como se interligam, e se é assim, como é que depois se garante uma componente presencial que seja suficientemente distintiva para ser aquilo que diferencia a aprendizagem e o ensino? Eu penso que a pergunta relativamente à componente presencial vai passar de se podemos ter ou devemos ter uma componente online e presencial para uma pergunta mais do género de quais são os componentes em que beneficiamos de uma componente online, quais são os componentes educacionais e de currículo em que beneficiamos de uma componente online e quais são os componentes em que nós beneficiamos ou que é quase obrigatório, não é?
ter um componente presencial. E, portanto, é na mistura que está, nos níveis de mistura, na equalização do online com o presencial, que está a grande diferença para o futuro das universidades nos Estados Unidos. Eu penso que um pouco por todo o mundo. É nessa equalização destes componentes. Até agora, essa equalização era praticamente não ignorável, mas tomava o online como algo que se fazia, como um add-on, como algo de auxiliar. E agora há outro caminho a percorrer, que é, uma vez que o online agora faz parte do fundamental, é como é que nós mudamos a percepção que existe em muitos países de que online significa menos qualidade e significa, por exemplo, uma segunda categoria de instrução, uma segunda categoria de corpo docente associado ao online. Como é que nós agora alteramos essa percepção que online, e a percepção é a realidade, como é que nós alteramos essa percepção de que online não é, de todo, um tipo de educação de menor qualidade ou com menos capacidade de permitir o sucesso académico. Vê esse risco em Portugal, professora Maria do Céu Patrão Neves, a ideia de que que as universidades e instituições de ensino superior possam ser, na percepção, diferenciadas como de excelência ou de menor qualidade, consoante uma maior ou menor componente de ensino à distância? Eu sinceramente não creio que esse seja um fator que vai qualificar as instituições. Partilho absolutamente com os meus colegas esta ideia de que o confinamento obrigou realmente a acelerar aquilo que já existia. Para além daquilo que já existia, há agora todo um mercado a florescer para não só potencializar o que já existia, mas criar novas ferramentas. É preciso também termos consciência disso. E esta ideia também de que o que era absolutamente residual e às vezes até mal visto. Eu lembro-me na minha universidade procurar que alguns júris de teses de mestrado e doutoramento que envolviam pessoas que estavam, júris, professores estrangeiros, alunos estrangeiros, e era uma dificuldade, aliás mesmo impossibilidade, de fazê-los online. Ora, eu penso que estas barreiras, sim, estão ultrapassadas e por isso nós não temos mais, não é possível mais voltar atrás na história, não é possível voltarmos ao tempo em que o diálogo, a comunicação da universidade com os seus públicos tem de ser obrigatoriamente presencial. Esse tempo morreu. Agora, a sabedoria está, aliás, como de alguma forma também já foi dito, em perceber nas nossas várias interações das universidades com os vários públicos, quais são aqueles que vão beneficiar de um contacto presencial indispensável, quais aqueles que vão beneficiar de um contacto online, um contacto remoto, que seja também favorável. Por exemplo, o professor Paulo Zagal Melo falava da geração Z. Para além daquilo que disse e que eu subscrevo, gostaria de acrescentar algo mais. É que a universidade também não tem que, na minha perspectiva, a universidade não tem apenas que seguir as expectativas de uma geração, seja a Z, seja outra. A universidade tem também que fornecer instrumentos que, com a maturidade acrescida, quer dos seus professores, quer da própria instituição, considera serem relevantes para a formação completa dessa geração. E essa é uma responsabilidade que nos compete. Por isso, eu não vou dizer que um jovem que entra na universidade aos 18 anos, que até
e o professor Vasco Carneiro certamente poderá depois acrescentar aqui algum aspecto, que até do ponto de vista psíquico não está ainda totalmente formado. Não vou dizer que esse jovem tem 100% de competência para saber o que é melhor para si. Eu penso que há aqui uma responsabilidade das instituições e dos professores de trazer alguma outra forma complementar que considera importante para a formação destes jovens. E por isso, mesmo que 70 e tal % prefiram o online, há uma realidade presencial que não é suscetível de ser substituída. Aliás, um pouco como o professor Arlindo também disse, as universidades não são apenas espaços, fóruns de transmissão, seja com o ensino do Magister Dixit, seja já nas pedagogias invertidas, mas nunca é uma exposição de conteúdos, é uma vivência. Não estamos a falar de uma exposição de conteúdos que vai do professor para o aluno, ou em que o professor se torna apenas coach e vem muito do aluno para o professor, mas nós estamos a falar de uma vivência, de um clima, de uma respiração, inspirar, expirar, partilhar, compreender, sentir. Tudo isto se faz numa universidade e isto é insubstituível. E é precisamente, por exemplo, soft skills, que hoje são tão valorizadas, que se aprendem no contacto físico, na vivência, na partilha de projetos, em tomar o café num bar. Há coisas que são insubstituíveis. Mais do que isso, grandes valores da nossa sociedade, como a tolerância. Como é que nós adquirimos a tolerância quando estamos apenas no online e até podemos desligar a nossa imagem ou o som sem ninguém dar conta? Nós temos que estar na situação de sermos confrontados, de ouvir o outro, de o sentir, de o reconhecer como humano. Por isso, é rigorosamente insubstituível uma dimensão presencial. Volto a dizer, a sabedoria está aqui em perceber onde é que podemos jogar com as vantagens. Isto é fundamental, porque antes só tínhamos uma metodologia e agora temos duas. Mas então a responsabilidade também é maior para saber onde é que vamos para o presencial, onde é que vamos para o online. Se eu tenho uma turma com 100 alunos que tem uma parte teórica, de X horas teóricas, eu posso perfeitamente ir online, posso gravar a aula, posso permitir que o trabalhador estudante tenha uma maior flexibilização do horário, que pessoas estão a fazer um reschedule da sua formação, que possam, e têm muitas outras ocupações, que possam ter acesso ao ensino universitário que antes não tinham, e por isso a universidade pode ter agora um público mais amplo. Mas aí, peço desculpa, mas aí perde-se exatamente aquilo de que a professora falava há pouco também nessas aulas, não é? Aí a comunicação é só verbal e pronto. Como nessa eu digo, componente teórica, perder-se a interação nos auditórios e nas sem dúvida, mas é que eu estou a falar de um modelo híbrido. Eu falei de uma unidade curricular que tivesse uma determinada componente teórica e essa componente teórica, para mim, parece, sobretudo em aulas muito grandes, e até mesmo quando nós temos a mesma disciplina para vários cursos, e isso acontece, em algumas disciplinas transversais, por isso há ali elementos básicos no início do ano que se podem perfeitamente serem transmitidos online. Cá está, a ideia é perceber quando é que eu posso recorrer ao online e quando é que eu posso recorrer ao presencial. Agora, um ensino único e exclusivamente online, até admito que para cursos breves se torne possível. Hoje em dia as grandes universidades do mundo têm pequenos cursos que fazem assim, alguns também maiores. Permitirá a massificação sem dúvida. A massificação, cuidado, não é a mesma coisa do que democratização. Eu sou a favor da democratização do ensino, mas não da sua massificação. E depois a questão, que já foi levantada também pelo professor Paulo, se realmente a questão da qualidade não é um fator, uma variável aqui a ter em consideração. Tem toda a razão que hoje em dia há muito ainda a ideia, parece prevalecer a ideia de que se é tudo online a qualidade não será a mesma. Nós temos que combater este aspecto, mas também temos que combater este aspecto mostrando que de facto assim não é. Porque se nós avançarmos para uma massificação
Se avançarmos para uma certificação em que os cursos online são uma forma de certificar cada vez mais competências que de facto não estão instituídas. Então, nós estaríamos a converter as universidades única e exclusivamente em empresas, numa empresarialização da própria universidade, e estaríamos então a falar de outra realidade que não as universidades que temos hoje e que nós queremos atualizar, mas não perder no seu essencial, que são focos, são espaços, são fóruns de geração de saber, de inovação e de criatividade. Professor Vasco Carneiro, partilha desta visão de que, mantendo aqui um modelo misto entre as duas formas de ensino, ainda assim poderá haver pequenos cursos, ou alguns até maiores, para usar a expressão da professora Maria do Céu, que podem sim ser cursos online e que podemos assistir a uma massificação desses cursos, enfim, se não já no próximo ano letivo, nos próximos pelo menos, também em Portugal. Exatamente, quer dizer, eu quando estava a falar no online não quer dizer que mantenhamos as aulas de 60 minutos. Podemos manter pequenos snippets entre 10 e 15 minutos seguidos de uma coisa prática, por exemplo. O online não quer dizer aquele modelo apenas de 300 alunos e nós a falámos. Há muitas modalidades aqui. Mas eu queria pegar num ponto que a professora Maria do Céu falou que me parece particularmente importante e nós temos sido aqui muito objetivos. O mundo mudou e mudou para sempre. E nós que estamos no mundo da academia e do conhecimento temos que perceber o que é que se está a passar. E nós até agora temos estado a falar numa perspectiva das nossas próprias instituições, o que é que nós achamos que devemos fazer. Mas há uma perspectiva social que nós não estamos a levar aqui em linha de conta. E essa perspectiva social é o que é que, no fundo, os cidadãos esperam das suas universidades. E quanto é que estão dispostos a gastar os seus impostos, no nosso caso, eu sou o bolso, no caso americano, para que essas universidades existam, progridam, sejam centros de conhecimento e de inovação. E, de facto, quando nós estamos a olhar para aquilo que é o acesso puro e simples, neste momento o que vai acontecer, o que pode vir a acontecer é uma coisa muito, muito, muito inesperada, que eu penso que a maior parte das pessoas ainda não teve tempo para refletir sobre isso, que é o caso em que grandes áreas de conhecimento podem ser dadas todas online. Eu vou dar o exemplo da medicina, não vou dar outras, mas vou, por exemplo, direito, todas online, e depois uma segunda parte onde tem que ser mais presencial. Nesse caso, o que vai acontecer é que esse primeiro ano ou segundo possa ser dado, por exemplo, todo online, porque a própria matéria em si se presta a isso. Então vai ter um enorme desafio. É que quem é que, no fundo, vai financiar as universidades para isso? Nós, em Portugal, temos umas propinas que, na minha opinião, têm um valor de tal maneira exíguo que nem vale a pena falar sobre isso, são pagos pelos impostos e acabou-se. Na América, são as pessoas que pagam, a maior parte dos casos também têm bolsas, são as pessoas que pagam do seu bolso. Quando olhamos para o impacto de um modelo e do outro modelo, verificamos simplesmente que as 30 melhores universidades do mundo, 27 são americanas. A primeira portuguesa está em 400. E, portanto, é legítimo pensar que o financiamento da universidade está ligado à sua qualidade. E quer na América, quer em Portugal, um jovem estudante que possa, de a sua casa, evitar gastar 3 meses de um quarto em Lisboa, que vive de Bragança para viver em Lisboa, e que durante 3 meses possa poupar aos seus pais 3 ou 4 ou 5 mil euros, e que está em casa a fazer aulas online, vai ficar em casa a fazer aulas online. Mas ele vai fazer outra coisa. Ele vai tentar escolher no mundo inteiro quais são os professores da sua área com que ele quer ter aulas online. E, portanto, se a Harvard, de repente, baixa o preço daquilo tudo, porque em vez de receber 80 alunos de medicina por ano, passa a poder admitir 8 mil, então a Faculdade de Medicina de Lisboa vai ter que competir com a Harvard. No caso em que forem as áreas de online, o aluno vai escolher entre o professor Vasco Carneiro ou o professor John Smith de Harvard, ou de Oxford, ou de Paris. E isso é que vai revolucionar tudo isto. E eu acho que uma boa parte de nós, professores, ainda não nos apercebemos de que se vamos abrir a novas tecnologias e se formos capazes de certificar a qualidade do ensino que os nossos alunos vão ter, então temos que nos habituar a olhar para tudo isto de uma maneira completamente diferente. E eu acho, acima de tudo, o que vai acontecer, acho que é isso que vai acontecer, os nossos alunos vão fazer aquilo que se chama andar no mercado a ver o que é melhor. E se até aqui uma propina de Harvard pode custar em medicina 55 mil euros por ano, de repente, se forem 3 mil, passa a custar 2 mil. E entre os 700 que ele paga em Portugal ou 2 mil que ele paga em Harvard, ele vai escolher provavelmente 2 mil se o puder fazer, porque apesar de tudo, para o seu currículo,
para a sua formação e para as suas possibilidades profissionais no futuro, ser graduado parcialmente por Harvard não tem nada a ver com ser graduado parcialmente por Lisboa. E é nesse sentido que eu acho que isto é uma total revolução. E aí eu acho que nós temos que levar em linha de conta as pessoas que querem ter connosco, os nossos alunos, o que é que verdadeiramente é bom para eles, é interessante para eles, o que é que eles querem fazer. Eu antecipo que em certas áreas da medicina, nomeadamente os primeiros anos, em que de qualquer maneira a maior parte dos alunos também pouco está nas universidades, já tem tudo online, nós disponibilizamos isso, possa fazer alternativamente os primeiros 2 anos em Oxford e os 3 anos seguintes em Lisboa. E, portanto, o meu desafio vai ser manter a minha faculdade mais altamente competitiva, com o melhor cuidado, melhor qualidade de ensino possível, para que eu possa evitar que esses meus alunos se vão inscrever em universidades estrangeiras versus a minha própria universidade. E é nesse sentido que eu acho que nós temos que pensar desde já, hoje, o que é que queremos fazer com isso. Porque nós também sabemos que os online não funcionam. Ou melhor, funcionam, só 90% das pessoas fazem aqueles cursos, aqueles MOOCs, Massive Online Courses, 90% nunca os acabam. E nunca os acabam porque não têm motivação para o fazer. É muito aborrecido fazer aquilo não tem graça, as pessoas massam-se. Uma coisa é certa, se nós estamos a pensar no financiamento das nossas universidades para o futuro, temos que levar em linha de conta que há um aumento de acesso de classes mais desprotegidas em nossa sociedade, mais financeiramente mais baixas, porque têm acesso a ensino mais barato e de altíssima qualidade. Eu isso acho que é uma vantagem absolutamente extraordinária. Que em vez do jovem de Bragança vir cá passar 1 ano em Lisboa, possa vir só passar 6 meses. Isso faz toda a diferença na sua vida e na sua formação para o futuro. Portanto, eu acho que este aspecto do online traz aspectos inesperados e, ao mesmo tempo, muito inquietantes para mim, que diga-se não perder o meu emprego, enfim, porque vou competir subitamente, porque vou mesmo competir com Oxford, vou competir com West Michigan, vou competir com Stanford, porque os alunos irão procurar isso mesmo. E é essa uma discussão que eu gostava muito de ter. É o que é que nós temos que fazer para nos mantermos competitivos para que os nossos alunos, numa perspectiva de pelo menos parte da sua formação ser online, a façam connosco. Professora Arlinda Oliveira, esta revolução pode de facto pôr em risco o modelo atual de financiamento do ensino superior? As universidades já deviam estar a pensar nisso? Pois, a questão do financiamento, obviamente, é muito complexa, até porque depende de muitos fatores que nós não sabemos, qual vai ser a profundidade e a duração da crise económica, quais vão ser as prioridades dos próximos governos, etc. Eu já volto à questão do financiamento, mas estava só de comentar o seguinte: esta competição internacional já existe realmente. Portanto, nós já temos excelentes cursos online do MIT, de Berkeley, de Caltech, de Stanford, etc. E os alunos já tinham realmente, na esmagadora maioria das matérias que o técnico dá, seguramente nos 3 primeiros anos, os alunos tinham a opção de aprender integralmente com vídeos e com aulas do MIT ou de Caltech ou de Stanford. E, portanto, esta competição já existia. E devo dizer que alguns alunos faziam isso. Em vez de ir às aulas dos professores portugueses, se calhar se não tinham professores muito bons, viam vídeos em casa e outros aprendiam de outras maneiras. É preciso dizer que esta metodologia de aprender por si com o que há de melhor é uma tecnologia muito antiga, não é? Quer dizer, desde que há livros que isto é possível. Portanto, os livros, em princípio, poderiam ter extinguido as universidades. A pessoa compra os livros, estuda em casa e vai fazer os exames. Não é? Porque é que isso não aconteceu? Bom, em primeiro lugar, porque, como disse o professor António Vasco Carneiro, é muito chato, quer dizer, estar a fazer uma disciplina só a ler um livro em casa ou só a ver vídeos em casa, torna-se muito aborrecido. Em segundo lugar, porque, e eu já referi isto e estou a repetir, o ambiente académico é muito mais do que a componente de comunicação de informação. Eu não tenho um número, mas se me pedissem para estimar, eu diria que a comunicação de informação é se calhar 1/3 do que a pessoa aprende durante uma vivência no técnico. Aprende outro tanto a falar com os colegas e a resolver problemas e a fazer projetos com os colegas, e aprende outro tanto das próprias experiências, participações, laboratórios, núcleos de alunos, etc. Portanto, esta componente que nós conseguimos neste momento substituir com estas tecnologias, nomeadamente o Zoom e este tipo de tecnologias que usamos, assim numa estimativa muito grosseira, substitui 1/3 do que a Universidade comunica. Peço desculpa para a minha imprecisão aqui, não sei se é 1/3, se é 20%, se é 40%, mas percebe. Também é preciso dizer que a tecnologia vai avançar e que tecnologias como a realidade virtual e a inteligência artificial
têm um grande potencial para melhorar muito o que hoje é possível. Apesar de tudo isto, o Zoom é muito primitivo. Imaginem que metiam uns óculos e que estavam numa sala de aula e que podiam falar com colegas e sentar-se à mesa e falar com eles. Isto é tecnologia que em poucos anos vai estar cá, em 5 ou 10 anos teremos essas tecnologias, ambientes imersivos muito mais convincentes e aos quais os alunos estão muito habituados. Neste momento os alunos estão extremamente, os jovens, estão extremamente habituados a usar em jogos, ambientes virtuais, quer de imersão parcial, e portanto a tecnologia até vai continuar a substituir as vantagens da presença física. Mas, apesar disso, ainda estamos a meu ver há muitas décadas, e se calhar nunca lá chegaremos, à situação onde a presença física se torna totalmente substituível pela presença remota. E eu acho que é aí que nós continuaremos a ter uma vantagem competitiva importante. É aí que um aluno português, enfim, poderá com certeza escolher ir para o Oxford ou para o MIT, se puder ser admitido lá, mas uma fração grande dos alunos vão escolher ir para o técnico, para a Faculdade de Medicina e para as escolas de economia, etc. E eu acho que aí nós estamos relativamente bem posicionados, porque o valor do nosso ensino é muito grande. Eu estudei nos Estados Unidos, conheço o ensino ao nível europeu, as nossas grandes escolas não ficam nada a dever em termos de qualidade ao que se ensina, especialmente ao nível de undergrad, ao nível de estudos de graduação, até a licenciatura e mestrado, vá lá, pois ao nível de doutoramento é um bocadinho diferente, depende muito de instalações experimentais. E, portanto, eu acho que é aí que nós nos devemos a competir. Relativamente ao financiamento, e voltando à pergunta com que começou, eu acho que tem de continuar a ser uma prioridade para o país financiar adequadamente o ensino superior. Adequadamente já agora não é o que existe agora. O que existe agora, por acaso, é inadequado. Mas reduzir do que existe agora é que me parece francamente muito mal. Só para terem uma ideia, o MIT, que é uma escola de dimensão do técnico, tem um orçamento que é 30 vezes o do técnico. A PFL, uma outra escola, a PFL é na Suíça, em Lausanne, uma outra escola de engenharia da dimensão do técnico tem um orçamento que é 8 vezes a dimensão do técnico. Realmente há poucas escolas a nível europeu com a dimensão do técnico, que é o que eu conheço bem, têm um orçamento sequer comparável. Para as pessoas, elas têm orçamentos 2, 3, 8, 10 vezes superiores. E, portanto, se me falarem em poupar dinheiro reduzindo o financiamento do ensino superior, já agora faço notar, o Estado paga menos por um aluno do ensino superior do que por um aluno do ensino básico ou secundário, que é uma coisa impressionante, provavelmente única a nível internacional. Portanto, eu acho que não será por aí que se vão conseguir grandes poupanças e será por aí que podemos perder a vantagem competitiva que o nosso ensino superior tem, que atrai, inclusive, muitos alunos estrangeiros em algumas áreas. Portanto, eu não estou particularmente preocupado que estas tecnologias e estas alterações vão servir de argumento para o Governo reduzir o financiamento futuro do ensino superior. O facto de eu não estar preocupado não quer dizer que não venha a acontecer, porque às vezes mesmo que eu estou errado e que devia estar preocupado, não é? Mas eu neste momento parece-me que o argumento para poupar dinheiro no ensino superior, porque os alunos podem ter uma certa componente à distância, ou porque podem fazer um ano em casa e fazer os outros 3 ou 4 anos presencialmente, parece-me um argumento muito fraco. E se me perguntarem, eu argumentarei fortemente contra isso, porque os dados são muito objetivos. O nosso ensino superior é fortemente subfinanciado por padrões internacionais. E se conseguimos poupar alguma coisa com esta história do ensino à distância, melhor, porque conseguiremos ter laboratórios mais bem equipados, conseguiremos ter um melhor apoio aos alunos, etc. Portanto, realmente nós passamos o tempo todo a apertar o cinto e a poupar. Se isto nos permitir poupar alguma coisa e continuar a dar um ensino superior de qualidade, melhor, acho eu, é uma maneira indireta, porque eu também não estou com grande esperança que nos próximos anos vamos conseguir aumentar o financiamento do ensino superior. Apesar dos números que eu disse, temos de ser realistas, não é? Quer dizer, o país durante os próximos 5 anos não vai ter condições para aumentar profundamente o financiamento do ensino superior. Professor Zagali Melo, esta questão do financiamento e dos modelos de financiamento também é uma questão em debate nesta fase, por força da pandemia e das alterações que pode provocar? Nos Estados Unidos, bem entendido. É a questão central, e nos Estados Unidos uma das grandes diferenças do sistema de ensino superior público americano, comparando com Portugal, é o financiamento, obviamente. Mais de 70% nas universidades públicas americanas, mais de 70% do financiamento vem das propinas que os estudantes e as suas famílias pagam. Na minha universidade, o Estado de Michigan contribui com cerca de 15% para o nosso orçamento total. Mas isso significará que as famílias não estarão disponíveis para pagar os mesmos valores que têm que pagar atualmente
se o ensino for mais à distância do que presencial? Uma das Neste questões momento, que, só para dar contexto aqui à minha sim, própria sim. pergunta, posso não me ter explicado bem. Assim que as universidades fecharam, começámos logo a ouvir vozes de pessoas que diziam que as propinas deviam ser reduzidas e, portanto, eu presumo que essa também tenha sido uma questão nos Estados Unidos. As nossas propinas de cadeiras exclusivamente online são inferiores às propinas do nosso ensino presencial. Portanto, Há isto essa estamos a diferenciação falar... mesmo dentro de um curso que tem um regime misto? Sim, existe. Agora, o que nós estamos a, mas isto estamos a falar na pré-pandemia. Agora, nós estamos a falar de um sistema que está a equalizar o misto, o online e o presencial. Com a inclusão do online, nós vamos conseguir baixar os custos, mas isso vem também, tem o seu custo, e é um custo terrível, que é o custo da reestruturação administrativa e da reestruturação orçamental. Por exemplo, há muitas universidades aqui que estão a cortar os seus orçamentos. Aqui, por exemplo, no Michigan, a Universidade de Michigan Ann Arbor, que é uma das melhores universidades a nível mundial, cortou mais de 1 bilhão, portanto $1.000 milhões do seu orçamento. Nós, na Western Michigan, estamos a cortar cerca de 20% do nosso orçamento. E estamos neste momento, temos estado há 2-3 semanas e vamos continuar nesse processo, com despedimentos coletivos, um pouco por todo lado, nas universidades americanas. Portanto, as universidades estão a reagir porque o mercado, nós temos que reagir ao mercado, porque o mercado paga mais de 70% do custo do nosso orçamento. E, portanto, nós temos de reagir e reagir imediatamente. Temos que verificar quais são os novos custos para esta equalização do ensino, mas vão ser mais baixos, certamente. Portanto, nós quando comparávamos o total online, não é, o online total com o presencial total, tínhamos custos mais baixos para o online, mas agora eu penso que no futuro, daqui a um ano, vamos ter, quase tudo será misto, não é? Quase todos os programas terão cadeiras mistas. E, portanto, isso é importante. É importante gerir o preço, não é? Das propinas, o custo do ensino superior para as famílias americanas, até porque neste momento o impacto económico que a pandemia teve e continua a ter na economia americana é incrível, quer dizer, o impacto negativo, o número as taxas de desemprego estão a níveis históricos, e nós sabemos que os Estados não vão conseguir, nem o Governo Federal, nem os Estados vão conseguir financiar a diferença entre o que nós tínhamos, não é? Até março e o que vamos ter, o ensino que vamos ter agora, porque o Estado não tem capacidade para isso, nem neste momento tem a tradição de financiar a maior parte do ensino superior público. Nos últimos 20 anos, pelo menos, 15 anos, praticamente todos os estados, todos os 50 estados dos Estados Unidos têm estado a reduzir o financiamento às universidades. Por exemplo, a universidade de que o professor António Vaz Carneiro estava a falar, por onde o seu filho vai, a Universidade de Colorado em Boulder, que eu conheço muito bem, quando eu lá estive, já foi há 12 anos, a universidade recebia, penso que na altura era 7% do seu financiamento, do seu orçamento do estado do Colorado. 7%. E é uma universidade pública, não é uma universidade privada, é uma universidade pública, responde à legislação pública e tem obrigações públicas, obrigações para com o Estado e limitações que o ensino privado não tem. Ainda assim, o nível de financiamento do Estado no ensino superior americano é muito baixo comparado com quase todos os países da Europa, e em especial com Portugal. Portanto, o custo vai ter de ser diferente.
o custo vai ter de ser diferente, senão nós não vamos conseguir ter o mesmo número de alunos. Nós estamos aqui a aproximar-nos Eu não sei se poderia só um Claro, apontamento. pode. Eu gostaria depois que os meus colegas que estão nas universidades portuguesas completassem, ou aquilo que eu vou dizer, ou me corrigissem, mas o financiamento público das universidades portuguesas vai quase inteiramente para os ordenados dos funcionários. E assim sendo, não há margem para fazer nada mais económico, porque o financiamento público é absorvido quase todo pelo ordenado de todos os seus funcionários. Porque depois o que nós temos nas universidades portuguesas são projetos de investigação cujos alvaredas vão para a universidade e que ajudam a financiar outros custos. Dentro deste racional, eu não estou a ver margem para a diminuição, e gostaria apenas aqui de lembrar que uma das primeiras universidades que já passou oficialmente muitos dos seus cursos para online foi Cambridge, e quando começaram a surgir rumores que iria baixar as propinas, Cambridge deixou muito claro, de forma absolutamente inequívoca, que as propinas seriam exatamente as mesmas. Por isso, aqui a realidade americana é capaz de ser diferente da realidade portuguesa, mas eu gostaria que os meus colegas com outras experiências pudessem completar ou corrigir aquilo que eu acabei de apontar. Obviamente a realidade é diferente, até porque os números são muito diferentes. Eu não sei quanto é que é o orçamento da universidade onde está o Paulo Zagal e Mel, mas é de certeza um múltiplo grande do orçamento do técnico. 600 milhões. Conhece quantos alunos? 23 mil. Tem o dobro de alunos, 6 vezes o financiamento. Até nem é dos maiores orçamentos, digamos, mas é razoável. Não, o caso do técnico é curioso. O financiamento estatal direto é 50% do orçamento do técnico. Mas os custos com pessoal são 70% ou 75% do orçamento do técnico. Portanto, o financiamento do Estado nem sequer paga os custos com pessoal. Agora, quando diz que nós não temos essa opção, quer dizer, teríamos essa opção se tomássemos a opção que os americanos fazem, que é despedem, não é? Despedem uma fração das pessoas. Isso em Portugal, desse aspecto, eu por acaso acho que nós estamos um bocadinho protegidos na Europa em geral, não é? Quer dizer, a grande dependência que o ensino superior tem em Portugal, mas na Europa, de uma maneira geral, tem do Estado, por um lado, é negativo em muitos aspectos, não é? E estamos sempre sujeitos às variações político-orçamental, mas por outro lado, quando os Estados tomam a opção de uma situação de crise como esta, de não cortar radicalmente o financiamento, pelo menos ainda não o fizeram, estamos também um bocadinho protegidos, não é? E obviamente há sempre, enfim, nós temos muita componente de prestação de serviços e outras componentes, cursos executivos, etc. Esses caem, mas apesar de tudo é uma fração pequena, portanto se tivermos uma redução de 5% do orçamento, já é um impacto grande, não se compara com uma universidade americana que está fortemente dependente da procura de alunos e de outros tipos de income que tem. Portanto, eu acho, apesar de tudo, nesse aspecto, por isso é que eu sou moderadamente otimista. A nossa dependência do Estado é tão grande e o nosso sistema de emprego social é tão rígido que praticamente não há margem de manobra. Nem há para as universidades, nem há para o próprio Estado. O Estado, se reduzir o financiamento em 10%, ficaria em mãos com um problema que raramente acontece, ou provavelmente nunca acontece, que é teria de despedir funcionários públicos. Que na prática é, não sei se é inconstitucional, mas digamos, é uma coisa que é muito difícil de fazer em Portugal, não é? É muito difícil de fazer. Portanto, desse ponto de vista, nós e grande parte dos países europeus estamos um bocadinho protegidos, mas esta proteção, aliás, que é uma proteção de todo o sistema público, é conseguida à custa da desproteção das finanças do país. Portanto, as universidades não sofrem, mas o país pode vir a sofrer. Se a nossa economia não aguentar manter, e não é só para o ensino superior, para a saúde, para a educação, para a justiça, portanto o país pode ter de se endividar muito seriamente para manter este nível. E isso é um grau de liberdade que os nossos governantes, na prática, quase não têm, não é? Quer dizer, só em situações de grande crise é que seria considerado despedir ou reduzir os salários de uma fração dos funcionários públicos. E, portanto, boas notícias, mais notícias, não é? Vivemos num sistema muito mais protetivo, muito mais protetor do emprego e da estabilidade
do emprego, mas em compensação perdemos a flexibilidade que as instituições americanas e que o próprio governo e os Estados americanos têm de reduzir custos numa situação de choque económico muito grande. Portanto, vamos ver, acho que vai ser curioso vermos quem é que reage melhor, se é o sistema americano, se é o sistema europeu, que reage melhor ao impacto desta magnitude na economia. Eu, por acaso, estou bastante curioso. O professor Vasco Carneiro também partilha desta visão de que há aqui uma grande dificuldade em realmente e na prática reduzir custos, se fosse isso necessário? Estou inteiramente de acordo com o que foi dito, como é óbvio, não é? A nossa estrutura de custos e de financiamento é completamente absurda, não é? 80% do financiamento vai para ordenados, isso quer dizer, pura e simplesmente, que o modelo, em termos de flexibilidade, é praticamente nulo, não é? Não podemos fazer grande coisa. Eu gostava de defender, no entanto, uma ideia que, apesar de tudo, é importante. Eu acho que nós, enfim, na Academia Portuguesa, na maior parte da Academia Portuguesa, privada ou pública, por acaso é relevante, mas estou agora a falar na pública, fazemos muito com pouco. Muito com pouco. Isto é, quando nós comparamos as nossas produtividades e a nossa qualidade do ensino medida internacionalmente, nos diversos níveis, eu estou a falar, eu conheço melhor o meu, mas nos diversos níveis, nós saímos quase sempre muito bem na fotografia. E com uma fração do investimento e do financiamento que os outros países têm, não é? E nestas coisas, e eu que sou um defensor da escola pública, acho que, quanto mais não seja, eu sou um produto de uma universidade pública, não é? Toda a minha carreira foi passada na universidade pública, portanto, tive sempre uma liberdade enorme para fazer o que queria, investigar o que queria, dar as aulas à minha maneira, tive sempre uma enorme liberdade para constituir as minhas equipas, para criar departamentos, institutos, nunca ninguém me disse que eu não podia fazer, fui sempre apoiado, para mim devo imenso a este conceito quase anglo-saxónico da chamada public school, portanto eu defendo muito a escola pública, mas gostava que ela fosse muito mais competitiva, gostava que ela fosse muito mais forte, isto é, gostava que ela se impusesse muito mais do que nós temos conseguido. E nesse sentido, eu acho que, voltando agora à tal transformação, era o que dizia o Paulo, quer dizer, nós temos os nossos alunos e são os nossos alunos que, direto ou indiretamente, vão acabar, pelo menos em uma parte significativa, por sustentar financeiramente as escolas. E também não vale a pena tentar fugir à competição que existe entre diversos académicos, entre diversos investigadores, professores, uns com os outros na produção, por exemplo, de investigação e de conhecimento, que faz parte da natureza da própria investigação. E, portanto, nesse sentido, eu acho que as nossas faculdades deveriam pensar, de uma determinada maneira, em reformular-se nas áreas em que é possível fazê-lo. Isto é, nas aulas em que não implique muita mais despesa, nas aulas em que seja possível flexibilizar algumas das nossas políticas de recursos humanos, por exemplo, para que nós possamos competir mais abertamente, porque é isso que estamos aqui a falar, é competir com outras escolas que depois nos vão levar também os nossos melhores alunos portugueses. Eu detesto que os meus alunos portugueses vão lá para fora. Eu quero que eles fiquem connosco, não é? Porque o futuro do país depende destes jovens ficarem connosco, não é? Quer dizer, eu, a professora Maria do Céu e o professor Arlindo e o Paulo, todos estivemos na América X anos, podíamos todos ter lá ficado. Nenhum de nós lá ficou porque quiser vir para Portugal, por múltiplas razões. Mas no meu caso, só posso falar por mim, eu quero que este país avance, é fundamental pôr o país no mapa, quero que nós não fiquemos sempre... E esta gente nova de alta qualidade com que nós lidamos todos os dias, e que me faz muita falta, há 4 meses que não vejo os meus alunos, eu não sou um tipo bem disposto, não me deprimo, mas era caso para já estar deprimido. Gosto imenso de aulas, tenho imensos pequenos grupos de trabalhar com eles, já não os vejo há não sei quanto tempo, para mim é uma coisa dolorosa, é uma coisa... Pronto, é um peso que tenho, estou ansioso para voltar em setembro a ver se os vejo novamente e se consigo interacionar com eles e ouvir aquelas coisas que eles me contam que me fazem os meus dias felizes. Mas, digamos, sim, olhando para a transformação do que isto provocou, eu acho que nós temos aqui áreas novas de oportunidade que poderemos tentar explorar. É só isso que eu estou a dizer. Isto é, mas temos que ser astutos e temos que ser muito bem informados para saber de onde é que queremos estar daqui a um ano, daqui a 3 e daqui a 5. É essa a nossa, será essa aqui o grande solução. Onde é que nós queremos estar? Em que áreas é que queremos estar? Eu penso que é essa a resposta para os nossos problemas. Bom, agora tivemos aqui esta indireta ao professor Paulo Zagalli Melo, que não só não está cá, como está a roubar os alunos portugueses. Eu creio que isso ficou muito claro que era para si. Não. Eu não estou a dizer para roubar. Eu fico muito invejoso com as universidades americanas, porque eu gostava que a minha universidade tivesse os primeiros 15, 20 ou 25, é como é óbvio, não é? Mas eu percebo porquê, percebo muito bem porquê, não é? Mas também registramos o silêncio do professor Paulo. A instituição de ensino superior na América é uma realidade singular a nível mundial. Certo. É preciso percebermos isso.
Aquilo que nós chamamos Higher Education na América em todos os campos. É uma coisa singular a nível mundial. Eu penso que os meus colegas do painel concordam comigo. É uma coisa singular. Não há outro exemplo no mundo igual àquilo tudo que aquilo é, não é? Aquela coisa, tudo aquilo que aquilo é, que é uma coisa fascinante, não é? É uma coisa um pouco singular, de facto. Eu vou aproveitar que nós já estamos aqui no momento de, não sei, interromper. Eu ia só, mas já interrompi ainda há pouco e estou a interromper a segunda vez, não é muito delicado, mas de facto a intervenção dos meus colegas é tão sugestiva. Eu ia só dizer que a passagem internacional é fundamental para os nossos jovens, para os nossos alunos, por isso é que o filho do professor António Vaz Carneiro também vai para fora, por isso é que o meu está na EPFL, de que o professor Arlindo referiu ainda há pouco. É muito importante que eles tenham experiência internacional e é muito importante que eles venham e tragam esta experiência internacional. Por exemplo, ao nível da Europa, o programa Erasmus, eu acho que é simplesmente fabuloso. Então vamos, eu vou interrompê-la só por uma questão, é porque nós entramos já aqui na hora, pelo menos, das perguntas e acabámos por não tocar na questão da internacionalização e, portanto, eu vou fazer aqui uma batota e vou aproveitar uma das perguntas que as pessoas que nos acompanham deixaram aqui na caixa de perguntas e respostas, que tem a ver justamente, é mais do que uma pessoa, aliás, tem a ver justamente com a questão da internacionalização. Eu ouvia-vos falar de como isto até pode trazer coisas positivas na captação de alunos, até do estrangeiro, que possam querer fazer determinados cursos cá, ou portugueses que queiram fazer cursos de outras universidades estrangeiras. Mas também pode haver o outro lado da moeda a que estamos a assistir, que tem a ver com a incerteza não só do que vai acontecer com os alunos internacionais que estão neste momento a estudar noutros países, e das pessoas que acompanham este webinar, Henrique Barros, colocava aqui aquela questão de que falávamos aqui nos bastidores antes de termos começado, que está relacionada com a decisão da administração norte-americana de limitar e de regular de uma forma que não está a ser propriamente sem polémica a presença dos estudantes estrangeiros, sobretudo se o curso for ministrado de forma online e à distância. E, portanto, que impactos é que nós podemos de facto esperar na relação entre as universidades entre si, universidades internacionais, e com os seus alunos internacionais? Eu creio que era por aí que ia, não é, professora Maria do Céu? Porque de facto o programa Erasmus de que dava exemplo é um programa ótimo, que fez com que a internacionalização fosse uma realidade muito mais presente nas universidades portuguesas, mas pode ter riscos, pode ter impactos com esta mudança. A situação dos Estados Unidos é muito particular e é difícil de falar desta realidade no plano das relações institucionais das universidades em concreto e centros de investigação sem contextualizar politicamente. E de facto aqui, sem ter nenhuma forma de conhecimento privilegiado, parece-me que, tendo em vista a experiência anterior, desde que se iniciou esta administração Trump, são os próprios centros de investigação norte-americanos, mas aqui o professor Zagal Melo pode dizer, tem um contributo de certeza mais atualizado, mas aquilo que vimos no passado é que eram os centros de investigação, eram as universidades que contestavam as políticas Trump para limitar o acesso, para limitar toda a dinâmica que é a internacionalização. Porque realmente as universidades não são quintais, são mundos abertos, são janelas escancaradas sobre o mundo e cada vez mais já o eram desde a sua origem, muito mais no mundo globalizado e por isso não podem ser fechadas. E esta decisão por parte da administração Trump está efetivamente a fechar e a prejudicar não apenas alunos e professores portugueses, europeus, mas também professores, alunos e instituições norte-americanas.
Eu creio, mas aqui é apenas uma percepção, de que esta ausência de reação forte, já neste momento, ao contrário do que aconteceu com outras iniciativas da atual administração que prejudicavam o ensino e a investigação superior, eu penso que esta, relativa à calmia a esta iniciativa, estará dependente da expectativa de que este Presidente não renova o seu mandato e por isso que esta decisão agora tomada possa ser revertida, ainda que ele fique, mesmo que não venha a ser reeleito, ainda que ele fique ainda até janeiro. Indubitavelmente, esta tomada de decisão prejudica todos em geral, não apenas os que querem ir para os Estados Unidos, mas também aqueles que estão nos Estados Unidos e que beneficiam muito deste mesmo contacto. É isto que significa ser universidade. Espero que realmente esta, ou porque o atual presidente não é reeleito, ou porque sendo reeleito, então as instituições norte-americanas tomam uma atitude mais veemente no sentido de tentar fazer compreender que elas próprias estão a ser prejudicadas. Mas aqui certamente que o professor Zagallo Melo terá uma visão muito mais rigorosa do que a minha, que se baseia apenas numa leitura da realidade. Professor, as universidades norte-americanas estão a pensar nisto, que isto pode ser uma oportunidade aproveitada pelas universidades europeias, esta instabilidade e esta incerteza e estas regras podem ser aproveitadas pelas universidades europeias, nomeadamente em Portugal, para captar talento que antes ia para os Estados Unidos? É essa a pergunta colocada aqui por Henrique Barros. As universidades americanas estão a viver isso, não estão só a pensar, estão a mudar as suas políticas internas em função disso. E neste momento, e já têm estado, principalmente desde 2017, a perder potenciais alunos para o Canadá, para a Austrália, para muitos outros países, mesmo países, para alguns países europeus, mas para alguns países asiáticos também, porque há muitas universidades, obviamente, muitos países que têm desenvolvido estratégias de internacionalização ao nível do governo, o que nos Estados Unidos não acontece. Nos Estados Unidos não existe uma política federal de ensino superior. Existem políticas ao nível dos Estados, mas não uma política estratégica de ensino superior. No que respeita à reação das universidades, as universidades têm reagido bastante, talvez isto não seja muito visível em Portugal, mas é visível aqui. Várias das ações judiciais que tentaram parar ou reverter decisões desta administração, da administração Trump, foram iniciadas por universidades. Mais recentemente, há 2 dias, portanto, na nossa segunda-feira ao fim da tarde, o Department of Homeland Security publicou mais legislação sobre novas restrições para o semestre de outono, de que todos estávamos à espera nas universidades americanas há já várias semanas. Foi publicado na segunda-feira. Na terça-feira, Harvard e MIT estavam a entregar uma ação judicial no Tribunal de Boston para tentar parar esta ação. Portanto, as universidades americanas têm feito imenso. Eu faço parte de uma associação que é a Associação de Administradores de Educação Internacional, e estou em vários comitês da liderança dessa associação, e nós todos os anos este ano não fomos, íamos a Washington ter reuniões com senadores, com membros do Congresso, e tentar fazer o nosso lobbying, no fundo, para tentar mudar a tendência da legislação e a tendência destas ações do governo federal, mas muito em especial, obviamente, do executivo, não é? da administração Trump. E, portanto, as universidades têm feito imenso. Agora,
tem as suas limitações, não é? E mesmo eu tenho algumas esperanças agora em relação a esta última ação judicial que foi entregue agora há 2 dias por Harvard e MIT, mas ainda assim, não é? Se isto em última instância vai ao Supremo Tribunal. E portanto no Supremo Tribunal pode ser novamente ou não uma decisão mais ou menos política. E portanto... Eu creio que a professora Arlinda Oliveira quer também dizer. Só acrescentar uma coisa muito rápida, que é, isto não é só de agora, como aliás foi referido por Paulo Zagal e Melo, desde talvez 2017, que todo o sistema de ensino superior europeu percebeu que há aqui uma oportunidade grande, que é o sistema de ensino superior americano, enfim, as universidades, estão-se a tornar menos atrativas para os estrangeiros e até para os próximos americanos, porque isto também está ligado a uma outra questão, que é o grande custo, o elevadíssimo custo de uma educação de qualidade nos Estados Unidos. Estamos a falar de coisas que custam mais de $100.000, centenas de milhares de dólares para um custo de 4 anos. E, portanto, há uma percepção clara para as grandes escolas europeias que esta é uma oportunidade única, que aliás o Reino Unido e a Holanda e a Suíça estão a aproveitar em grande escala. Nós em Portugal, e não só, temos um problema um bocadinho original, que é cada aluno a mais que nós temos é prejuízo. Porque nós, quer dizer, nós temos cerca de 5.000 euros, ou 6.000, 4.000 do Estado, 1.000 do aluno, por cada aluno, mas o aluno custa-nos 7.000 euros. É verdade que para os alunos que estão ao abrigo do Estatuto do Estudante Internacional, as propinas são mais caras, são 7.000 euros, e portanto aí já compensa, não é? Paga o custo, mas também é verdade que há muitos alunos que estão isentos disso. Todos os alunos europeus estão isentos do estatuto, não estão ao abrigo do Estatuto do Estudante Internacional. E, portanto, o nosso enquadramento legal também deixa aqui um bocadinho a desejar, porque nós não temos grandes condições para competir no mercado internacional, porque temos muitas limitações aos valores que podemos impor, não é? Outra questão é que também cobrar 7.000 euros de propinas a um aluno que vem da Índia, mas cobrar 1.000 a um aluno que vem da Inglaterra, agora já não, mas da França, também há aqui uma injustiça um bocadinho complicada de resolver, portanto há aqui dificuldades. Mas acho que a mensagem mais interessante é as políticas dos últimos 4 anos dos Estados Unidos estão realmente a criar oportunidades para outros sistemas universitários, incluindo os chineses, neste momento têm universidades de grande categoria e que não só atraem os seus cidadãos, como também cidadãos estrangeiros. E, portanto, temos que aproveitar as oportunidades, as crises também criam oportunidades. Eu queria só acrescentar ainda um comentário. Nem todas as universidades americanas têm estado a perder alunos, nem em todas as categorias. Por exemplo, o caso da Western Michigan é um caso exemplar. Nós temos tido um aumento do número de alunos internacionais de licenciatura todos os anos desde 2016. Portanto, há várias estratégias que podem... Onde, professor? Quais são os países de origem? Há alguma tendência em relação aos países de origem? Sim, há 2 tendências. Uma das tendências é a diversificação, e isso tem sido, obviamente, resultado de estratégias muito intencionais da nossa parte. Não termos um país um país de origem para 80%, 70%, 80% dos nossos estudantes internacionais, como algumas universidades nos Estados Unidos já tiveram. Portanto, temos uma grande diversificação, não temos nenhum país com uma presença de mais de 18% do total de estudantes internacionais. Isso é uma estratégia nossa, não queremos depender, por um lado, não queremos depender demasiado de um só país ou 2. E por outro lado, o valor da educação global está na diversidade, não está em ter 2.000 alunos de um país, está em ter 2.000 alunos de 100 países como nós temos. E, portanto, temos também outro fator que é outra tendência nessa representação, é que temos muito um aumento dos estudantes da Índia e também um aumento dos estudantes de países que habitualmente não estavam no top 5, no nosso top 5, como por exemplo Indonésia, Malásia, República Dominicana. Esses são países que nós temos no nosso top 5, top 10 e que não estão habitualmente no top 5, top 10 de países de origem de estudantes internacionais nos Estados Unidos em geral.
Agora, claro, isso há muito trabalho por detrás disso e é um trabalho continuado. E é um trabalho que tem, no nosso caso, tem uma base no desenvolvimento e manutenção de parcerias institucionais muito sólidas pelo mundo inteiro. E, portanto, todo o nosso sucesso no que respeita ao recrutamento de alunos internacionais está todo praticamente assente nas parcerias institucionais que nós temos por todo o mundo. Professor António Vaz Carneiro, força. Queria só fazer uma pergunta ao Paulo. Qual é a percentagem dos vossos alunos que têm bolsas para que financiem os estudos? Portanto, presumo que relativamente aos estudantes internacionais nós temos Não, Paulo, internacionais e nativos americanos. Qual é a percentagem que tem bolsas para poder estudar? Em relação aos estudantes internacionais, nós temos mais de 50% com bolsas, e são bolsas específicas, aliás, que vêm do meu departamento, são um programa de bolsas que eu tenho no meu orçamento exclusivamente para estudantes internacionais. Para estudantes americanos não tenho esse número, não quero estar a errar bastante, mas eu penso que estará também à volta dos 50%, mas com alguma eu já sabia estes números, reserva. Para a assistência que eu já sabia estes números, fiz questão de perguntar, porque isto é uma realidade que as pessoas não percebem. 50% daqueles alunos que no West Michigan, que é uma excelente universidade, e estão lá, 50% têm bolsas de estudo. É preciso perceber isso. E isto é extraordinário, desculpem, a gente tem de olhar para os americanos e pensar, estas grandes escolas têm um modelo de negócio para ganhar muito dinheiro, mas não, quer dizer, há aqui um papel social extraordinário de uma instituição que financia 50% dos seus alunos. De onde quer que eles venham? O meu departamento, que já sabia, mas que você dissesse, não é? O meu departamento, só para ter uma ideia do valor, portanto, é o Departamento de Relações Internacionais da Western Michigan, que tem o nome de Haneke Institute for Global Education, no meu orçamento, e isto já durante os últimos 2, 3 anos tem sido o mesmo valor, nós concedemos cerca de 4 milhões de dólares em bolsas para estudantes internacionais por ano. E, portanto, não é um valor de desvalorizar. Força, diga, por favor. Eu só acrescentaria que, para além da responsabilidade social que já foi sublinhada, trata-se também de um investimento da própria universidade, da região e do país, porque financiando os alunos internacionais, eles sabem perfeitamente quais aqueles que vale a pena depois cativar para ficar e desempenharem outras funções. Por isso, é uma política também de desenvolvimento da região ou do país. Mas é uma política da universidade, porque 75% do nosso orçamento não vem do Estado. Sim, mas sendo da universidade, não é uma política 100%, eu diria, desinteressada, não é só benemérita. Além de ser benemérita, porque dá de facto uma oportunidade excelente a pessoas que de outra forma teriam outras limitações na sua formação superior ou até na qualidade da sua formação superior, a verdade é que também há benefícios para a própria instituição, na medida em que consegue identificar facilmente aqueles que são grandes potenciais em áreas muito diversificadas e que poderão beneficiar a instituição ou a região ou o país. Era apenas um complemento e não negar o que já tinha dito. Aliás, nós temos que ter esse cuidado e essa atenção, porque nós temos empresas de dimensão global aqui na nossa cidade, que é uma cidade relativamente pequena, mas temos empresas que são gigantes mundiais, aliás, empresas na área de medicina e farmacêutica, empresas que o professor Vaz Carneiro conhece muito bem, certamente. E, portanto, essas empresas são empresas que querem talento global, não querem saber, não estão interessadas na nacionalidade, estão interessadas na qualidade, exclusivamente. Mas onde eu queria chegar aqui, desculpem só interromper, onde eu queria chegar aqui é que temos uma universidade pública
cujo orçamento dos dinheiros públicos é apenas 25%, a fazer um trabalho social extraordinário, que é fornecer à sociedade, que não pagou, ou pagou apenas um quarto de educação destes jovens, gente altamente qualificada, que não só vai ajudar a eles próprios, como à região e até ao país. E era esse o modelo que eu gostava de ter, cara, era ter estes jovens em Portugal para nos ajudar a fazer progredir o país. Ora, esta realidade não é clara em termos de ser uma obrigação desta universidade por ser pública, porque não é. É feito assim, porque é assim que é a política americana. Não é só aqui. Harvard tem 2/3 ou quase metade também com bolsas. Portanto, é preciso notar que isso dá uma oportunidade a estes jovens que não têm, enfim, capacidades económicas para escolas top, que eu sempre admirei nos americanos. Apesar de tudo isto, quer dizer, faz questão de perceber o que é esta realidade. Uma realidade completamente diferente da nossa. Quer dizer. Bom, nós estamos mesmo a chegar muito rapidamente ao final deste nosso encontro e, portanto, tínhamos prometido meia hora para perguntas da assistência, já estamos a falhar muito com essa promessa, portanto a minha proposta era que tentássemos dar algumas respostas rápidas a algumas das questões que aqui estão, temos muitas, não vamos poder ir a todas, mas eu posso ir tentando fazer a distribuição, mas sejam à vontade desde que sejam sintéticos. Há, por exemplo, aqui uma questão que está colocada de forma interessante. Nuno Guimarães diz: um diploma de uma universidade é como uma nota bancária e Harvard não pode emitir moeda à farta, a expressão não é minha, pelo menos para não desvalorizar o valor dos diplomas. O que é que irá dar valor aos diplomas quando se puder aprender de qualquer lado? Logo que sejam todos acessíveis e iguais, o que é que os vai distinguir, professor Arlindo Oliveira? Bom, eu acho que é um bocadinho verdade essa questão, quer dizer, se Harvard der 1 milhão de diplomas por ano, os diplomas de Harvard perdem valor, não é? Portanto, isso é intrinsecamente, portanto, parte do valor de um diploma é justamente a sua escassez. E, portanto, também não é de crer que essas grandes escolas, cujo diploma é muito valioso, também vão torná-los tão numerosos que arrisquem a desvalorizar o seu próprio produto. Isto é verdade em diferentes escalas para outras escolas. Portanto, eu acho que vai continuar a existir um valor significativo em frequentar uma grande escola. A frequência por um curso puramente à distância, eu acho que também vai continuar a ter um valor menor do que a presença física, porque as redes de contactos, os amigos que se fazem, quer dizer, os cursos de pós-graduação em Harvard e no INSEAD e nas grandes escolas, tem muito do valor que têm é justamente por causa da rede de contactos que se estabelece, que não é a mesma coisa se fizermos isso à distância. E, portanto, eu acho que esse valor vai continuar a existir. Agora, o que vai ser mais democratizado, mas já estava a acontecer, é o conhecimento propriamente dito, esse é mais democratizado. Quer dizer, qualquer pessoa que queira aprender física nuclear neste momento pode aprender física nuclear em casa, sem gastar um tostão. Portanto, isso é 100% verdade. Claro que não é a mesma coisa que ter um diploma de física nuclear do MIT, não é? Portanto, há essa diferença. Eu acho que isso vai continuar a existir. O conhecimento, felizmente, é mais democrático, é mais democratizado, é mais acessível a todos e acho que isso é bom. Uma pessoa em África, na Índia, que não tenha posses, pode realmente aprender sozinho a programar computadores, a tornar-se um engenheiro de software altamente competente. E também é verdade, há uma outra tendência, que é muitas empresas, especialmente da área tecnológica, valorizam comparativamente menos os diplomas do que há uns anos atrás. Ou seja, pessoas sem um diploma de uma grande escola podem arranjar um emprego na Google, ou um emprego na Amazon, ou um emprego na Facebook, se mostrarem que têm competências. E essas competências, neste momento, estão acessíveis a qualquer pessoa que tenha uma ligação à internet e cabeça e capacidade para estudar. E esta última parte é muito complicada, é muito difícil, mas eu acho que, portanto, os diplomas não vão desaparecer, não vão deixar de ter valor, mas há alternativas aos diplomas e acho que essas alternativas vão ser comparativamente mais importantes no futuro. Isso já se nota agora. As empresas querem competências e não só diploma. Perdoem-me que selecione aqui uma pergunta de um participante que nos acompanha através do Equador e que, quando estávamos aqui a conversar sobre
ser absolutamente impensável desperdiçar-se a componente online e achar-se que se voltaria ao mesmo modelo tradicional de apenas ensino presencial, em que o online é apenas um add-on. Creio que foi o professor Zagali Melo que até usou esta expressão, e a pergunta é: entendo que esses cenários de ter uma componente digital e online sejam possíveis para países desenvolvidos, mas para os países em vias de desenvolvimento, quais é que poderiam ser as estratégias académicas para enfrentar essa virtualidade, a expressão aqui usada, com financiamento reduzido e um acesso muito limitado a recursos de conectividade e a recursos tecnológicos? Pode haver aqui a criação de um hiato ainda maior entre a oferta nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento? Quem quiser pode responder. Se me permite, muito rapidamente, porque eu sei que também haverá outras respostas, mas que é realmente uma discussão muito presente aqui, neste momento, nos Estados Unidos. Para já, eu acho que as universidades estão muito viradas para resolver o problema para os seus alunos, não é? Porque isto está tudo a acontecer há muito pouco, começou a acontecer há muito pouco tempo e nós ainda estamos muito inward looking. Como é que nós vamos resolver o problema para os nossos alunos? Mas no futuro, ou quando começamos a olhar para o futuro a 3, 5, 10 anos, temos o problema da iniquidade, não é? Global, pela falta de acesso e de acesso às tecnologias que existem em várias regiões do mundo, obviamente. Eu penso que isso torna a internacionalização, isso muda um bocadinho a orientação da internacionalização, pelo menos isso é já uma discussão na minha universidade, e vai mudar muito, tem mudado até a nossa estratégia de recrutamento de alunos para virem para os Estados Unidos, para uma discussão com os nossos parceiros institucionais pelo mundo inteiro, de como é que podemos adicionar, como é que podemos capacitar essas universidades para terem alunos e que podem ter os nossos programas nesses países. Por exemplo, nós temos neste momento 4 graus académicos que nós damos em colaboração com outras universidades, e os alunos dessas universidades não estão sequer um dia no Michigan. Nós temos 3 licenciaturas nas áreas da gestão e administração que são totalmente lecionadas na China. Temos um MBA em Taiwan, tivemos um programa de doutoramento em liderança educacional na República Dominicana. Portanto, nós vamos onde está a procura. E a procura mudou bastante para as universidades americanas em termos de internacionalização. Nós conseguimos manter um aumento dos estudantes internacionais que vêm para o Western Michigan, mas também sabemos que o potencial para um novo aumento está mais nesses países, nos países das nossas universidades parceiras, do que está no Michigan. E, portanto, as parcerias institucionais para criar essa capacitação e responder a essa iniquidade, eu acho que são fundamentais para o futuro da internacionalização. Não sei se posso acrescentar que eu considero que, em termos gerais, todos nós verificamos que, em termos gerais, a pandemia veio acentuar as desigualdades sociais, mas considero também que, precisamente nesta área do ensino universitário, será a exceção, porque estas universidades que estão em países em vias de desenvolvimento, que estão geograficamente mais distantes dos grandes polos de geração de conhecimento. Ou então, vejam mesmo a minha situação, eu estou em ilhas, um arquipélago, o que sempre tornou tudo mais difícil. O que eu sinto neste momento é que quando há já não um pequeno caminho, mas há uma autoestrada de conectividade digital aberta em todo o mundo, há
fatores de maior igualdade. E por isso, quem esteja no Equador, dependendo aqui fortemente da iniciativa das suas próprias universidades, em, por exemplo, fazer protocolos com outras universidades, de iniciativa do próprio governo em estabelecer parcerias com outros países e com outras universidades, aquilo que eu vejo é que, finalmente, pessoas com fracos recursos económicos e não saindo dos seus próprios países, por isso não tendo esse custo acrescido, terão hoje, amanhã, possibilidade de aceder a uma educação, uma formação de alta qualidade de uma forma ímpar, que antes não tinham. Por isso, nesta matéria específica da educação e da formação universitária, eu penso que a pandemia veio trazer uma maior equidade entre os países, entre os alunos, entre os jovens e os menos jovens de todos os países. De todos os países, sim, ao contrário do que acontece em outras áreas do social. Força, professor, mesmo para terminarmos. 30 segundos só para dizer ao nosso ouvinte do Equador. Há pouco tempo li um relatório acerca da tecnologia em África, e há áreas da África, certas áreas de África estão no 3º e 4º lugar a nível mundial na capacidade no acesso eletrónico, por exemplo, aos telemóveis e aos tablets. 3 a 4, no 3º a 4º lugar mundial, o que quer dizer, com um nível de tecnologia relativamente modesto, podem-se conseguir extraordinários resultados. Não é? É só para dizer isto, um tom de um bocadinho de otimismo, porque eram números que me impressionaram também, não é? É a esperança de que esses números possam trazer, de facto, resultados pelo menos melhores do que a expectativa deste participante. Professores, muito obrigada por terem estado connosco nesta conversa que foi tão útil, ficaram muitas perguntas por responder. Obrigada a todos pelo vosso tempo e pelo conhecimento que partilharam. Obrigada também a todos que acompanharam e participaram neste webinar da FLAD. Muito boa tarde. Obrigado.